Bom ou não, povo bonito? Como é que vocês estão? Bora? Como estudar? A gente chegou na parte realmente assim, técnica, na parte que a gente vai realmente agora começar a estudar. Porque antes era um preparatório, né? Era um preparatório de ambiente, era um preparatório de adestramento das pessoas na nossa casa, questão de rede social, pali coisa. Por falar nisso, eu vou colocar meu celular no silencioso, porque, né? Vamos lá, olha só. A gente chegou numa parte agora que muitos alunos empacam. Então vamos lá. Primeiro, não adianta nada você fazer isso aqui se você não fez as etapas anteriores. Fez tudo, arrumou um ambiente de estudo, tá lá com o seu celular para cronômetro, só para cronômetro, tá? Não vale ficar olhando rede social, não vale ficar mexendo. Arrumou a música? Não. Quero no silêncio? Ok. Tá tudo ok? Vamos começar. Nessa parte é onde os alunos empacam e aonde a maioria desiste na hora de estudar. E usa o recurso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Até às vezes do colega. Olha só. Peguei o texto, prof. Vou começar a ler agora. Como que eu vou fazer? Ô, gente, todo semestre é como se você estivesse aprendendo uma língua diferente. São nomes diferentes. Você precisa usar agora, ativar agora a sua memória. Mas antes de ativar a memória, você precisa entender. Então, por isso, o nome dessa aulinha de hoje é ler e traduzir, para você conseguir entender o que está escrito lá no livro. A professora, o professor que é responsável por isso. Não, coleguinha, não, você não vai poder sempre pagar alguém para te ensinar as coisas. E outra, não dá tempo do professor te ensinar tudo que está no livro. Nós somos nós traduzimos o que está na literatura e te passamos o conhecimento que a gente tem de vivência, de prática. Mas não dá para eu te ensinar tudo que tá lá, entende? Você precisa aprender sozinho. O bom profissional é aquele que caminha sozinho também. Lógico que a gente precisa do auxílio de um professor, mas espera aí, você também precisa ler. Professora não gosta de ler. Não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo, não. Precisa ler. Olha só. Vamos começar. Primeira coisa que eu gosto de fazer, né, quando eu pego um texto. Primeiraço de tudo, você vai pegar o capítulo, e vai ler o capítulo todo. Todo, sem compromisso. Você vai ler ele todinho. E você vai anotar os tópicos desse capítulo. Como é que tira esse negócio aqui? Ah, sim. Você vai ler, deixa eu ver que página que tá aqui. 55. Eu gostei dessa página, tem muita coisa diferente. Então, primeiro você vai pegar o capítulo, eu tô aqui no livro de Imunologia do Tizar, Imunologia Veterinária, e parei aqui aleatório. Eu tô aqui no capítulo Imunidade Inata, o reconhecimento de invasores. E tem aqui o índice do capítulo, né? Primeiro você vai ler sobre como os invasores são reconhecidos, padrões moleculares, receptores tipo TOL, tá lá, beleza. O que eu gosto de fazer? Anotar. Peraí, deixa eu diminuir aqui um pouquinho por causa da minha câmera, pra vocês verem aqui comigo, ó. Eu gosto de vir, pegar um papel. Posso fazer isso no Word, prof? Pode, eu é porque gosto do papel mesmo. Eu tenho que plantar umas 50 árvores por mês, de tanto papel que eu gasto, né, pra compensar. Eu gosto de vir, anotar o capítulo e fazer um esboçozinho com o índice do capítulo. O que é que eu vou estudar? Porque isso já mostra para minha mente sobre o que eu vou estudar. Então, anota aqui, padrões moleculares, receptores tipo TOL, eu anoto tudo. Daí eu sento e dou uma lida, sem compromisso nenhum. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, como os invasores são reconhecidos? Leio. Ah, tá, é assim que os invasores são reconhecidos? Beleza, não anoto nada ainda. E vou.
prestando atenção, não é aquela leitura que você tá lendo, mas sua mente tá em Nárnia. Você vai lendo. Beleza. Depois que eu faço essa primeira leitura, lógico que aí tem aquelas pausazinhas, né? Faço aquelas pausazinhas. Fiz essa leitura. Pronto. Agora, em outra folha, em outra página, eu realmente vou começar a anotar e a desenhar. Por quê, gente? É leitura e tradução. Você precisa traduzir o que está escrito. Você precisa trazer isso para sua mente, entender o que está escrito. Quer ver? Aqui, ó, eu separei os 55, porque é bem pesadinho aqui. A página 55. Deixa eu ver onde que ele está falando. Padrões moleculares. Tá. Ele está falando aqui, ó, nesse tópico, sobre padrões moleculares associados a patógenos. Daí eu vou pegar uma folha e vou escrever padrões moleculares associados a patógenos. Por que que eu gosto de falar que a gente vai traduzir? Porque é a tradução mesmo. É tradução mesmo. O que são padrões moleculares? Quando você está lendo a primeira vez, você não sabe o que é padrão molecular. Você vem aqui no Google e faz isso aqui, ó. O que são padrões moleculares? Primeiro eu quero saber, não é o que está associado a patógeno. Primeiro eu quero saber o que é padrão molecular. Padrão molecular... Oh. Peraí que a professora precisa aprender a escrever primeiro, né? Peraí. Associados, peraí. Associados a patógeno. Pronto. Padrões moleculares associados ao patógeno. Ah, ó. Já vi na internet que tem uma sigla. PAMPs. Tá, o que são PAMPs? PAMPs são estruturas moleculares evolutivamente conservadas presentes nos micro-organismos, que têm uma função essencial para a vida do micro-organismo. São exemplos de PAMPs: DNA bacteriano, componentes da parede bacteriana, como lipopolissacarídeo. Ah, tá. Que são moléculas? Começa daí, ó. Moléculas, quem que pode ser molécula? Proteína, lipídio, carboidrato. Então, o que ele está falando aqui? Que PAMPs são estruturas moleculares, ou seja, ou é uma proteína, ou é um lipídio, ou um carboidrato, que tem alguma função no corpo do organismo. Aí eu vim aqui, ó, desenhei uma bactéria. Micro-organismo, vou desenhar aqui uma bactéria. Aí eu venho e desenho aqui. Essa aqui é uma bactéria. O que pode ser PAMP? Exemplo de PAMP, DNA bacteriano. Aí eu venho aqui e desenho. Então, o DNA da bactéria é um PAMP. Que mais? Lipopolissacarídeo, que tá aqui na parede. Legal, isso é PAMP. Ou seja, eu já traduzi que padrões moleculares associados a patógenos, o que é? São pedaços de micro-organismos. E você fala isso para você. Ah, bacana, isso são pedaços de micro-organismos. Pedaços da estrutura dele, do corpo dele, que ele precisa para sobreviver. Por exemplo, o DNA nosso e o DNA de uma bactéria, gente, ele é o encéfalo. Ele que manda naquela bactéria. Bacana, entendi essa parte. Mas peraí, o que significa patógeno? Então, você vem aqui, o que significa patógeno? É patógeno. Agente específico causador de doença. O que significa patógeno? Organismos que são capazes de causar doença em um hospedeiro. Algumas bactérias. Ah, então peraí. O que é patógeno? Patógeno é organismos que podem causar doença no meu paciente. Quem que pode ser? Quem são eles?
Tá escrito aqui, bactéria, vírus, protozoário, fungo. Ah, bacana. Então, peraí. Isso aqui quer dizer que eu vou estudar moléculas, partes de patógeno. Parte de quê? De bactéria, ou parte de um vírus, ou parte de um protozoário, parte de um fungo. Gema, hoje tá difícil. Dou essa no meu paciente. Ah, bacana. Deixa eu passar isso pra lá, que eu acho que minha câmera tá bem aqui em cima. Peraí, deixa eu voltar pra lá. Vamos de cá. Vou colocar aqui embaixo, que eu acho que minha câmera tá bem aqui. Então, aqui, ó, o que é patógeno? E aqui, ó. Beleza. Agora vamos voltar no livro. Vou deixar ele lá bem lá embaixo, pra vocês lerem aqui comigo. Então, o que eu vou estudar aqui? Eu vou estudar moléculas de micro-organismos que me causam doença, que causam doença no meu paciente. Aí você já começa a se perguntar, por que diabos eu vou estudar isso? Por que eu tenho que estudar isso? Já coloca essa pergunta na sua cabeça. Sempre você se pergunta, por quê? Por que eu tenho que estudar isso? Por que isso é importante? O que é isso? Onde isso é encontrado? Pra que eu quero saber disso? E pra mim isso aqui importa. Isso aqui pra mim importa, porque isso aqui tudo entra no meu paciente. Tá bom, então vamos continuar a leitura. Enquanto isso, ó, só tô traduzindo e fazendo desenho. Tem pessoas que não gostam de fazer desenho. Eu acho que o desenho, ele aguça a imaginação. E eu achei bem bacana. Lá no meu Instagram, eu dou algumas dicas de livros, de filmes que eu vejo e tal. E esses dias eu tava revendo um filme do Ben Carson. Ele é um neurocirurgião, eu até comentei isso lá no Instagram. Ele é um neurocirurgião que a mãe dele era divorciada, criava 2 filhos, vivia num aperto financeiro, e ela era analfabeta. E ela queria que os filhos dela estudassem, mudassem de vida, se dessem bem na vida. E eles não sabiam que ela era analfabeta. Gente, o filme é lindo, a história dele é linda. E mesmo ela sendo analfabeta, ela estimulava eles a estudar. Como prof, ela era muito perceptiva pelas coisas que aconteciam em volta. E ela tem uma hora que o filho dela, que um deles, o Ben Carson, que depois virou um neurocirurgião renomado, porque ele desenvolveu algumas técnicas cirúrgicas que não existiam na época e tal, o cara é muito massa. Quando ele era criança, ele estudando, ele era o pior aluno da sala, e ele achava que ele era burro, Ele falava, eu sou burro e tal. E aí ele pegou o livro e levou assim pro lado dela e falou para ela, eu não entendo o que tá escrito aqui. E é justamente isso. E foi tão engraçado, foi tanta coincidência, porque eu tava tentando preparar essa aula aqui para vocês. E eu tava assim, gente, como que eu vou explicar para eles que eu desenho? Como que eu vou explicar para eles que o que eu faço? Nem eu sabia explicar o que eu fazia para entender, sabe, as coisas. E eu ficava assim, gente, como que eu vou fazer? Daí a mãe dele fala para ele, use a sua imaginação. Leia e imagine a situação que está escrita no livro. E é isso. Eu falei, putz, é isso que eu faço. Talvez alguém tenha alguma técnica diferente, gente, tá? Melhor que a minha, enfim. Mas é assim que eu aprendo. Eu aprendo imaginando a situação, desenhando, igual eu desenhei aqui a bactéria. Eu desenho as coisinhas e vou relacionando uma coisa com a outra. Então, no momento que eu estou estudando, eu gasto muito papel, porque eu faço desenho, eu faço esquema, um que puxa o outro, depois eu volto, olho para aquilo tudo, e eu acho que assim funciona. Se para você só anotar os tópicos funciona, ótimo, mas tenta desenhar, tenta usar essa imaginação. Tenta trazer isso para você. Por exemplo, nas minhas aulas eu falo assim para os alunos, entendam a bactéria como um ser. Eu sou uma bactéria e eu trago isso para a hora que eu estou estudando. Porque olha só,
Se eu sou uma bactéria, eu tenho padrões moleculares. A bactéria é o DNA, o meu é o encéfalo. Então é algo que tem dentro de mim, entende isso? É usar realmente a imaginação. Eu amo esse filme. O filme chama Mãos Talentosas. Hoje ele está no Netflix. Né? Amanhã eu não sei, porque esse povo fica deixando a gente doido. Cada hora tá num stream diferente. Beleza? Então é isso, é imaginar, desenhar, idear a sua imaginação aqui. Ok, vamos continuar aqui. Os micróbios não apenas crescem muito depressa, como também são altamente diversificados. Bacana. Isso significa que a gente tem muitos. E podem sofrer mutações e alterar muitas de suas moléculas de superfície com rapidez. Parou aí. Espera aí. Vamos para outro papel. O que ele falou? Que esses patógenos, né? Peraí. É estranho falar micróbios aqui, mas tudo bem. São patógenos. Tá aqui a bactéria, aquela bactéria. Ela cresce muito depressa. Tá. E altamente diversificado. Então, eu tenho diversidades neles, né? Cada um é de um jeito. Beleza. Bactéria, cada uma vai ser de um jeito. Tá, eu tenho um certo conhecimento sobre isso do ensino médio, né? Eu tô me colocando no lugar de vocês, tá? Por exemplo, a Escherichia coli, a bactéria que a gente tem nas fezes, é diferente de bactéria da pele. Ok, são diferentes. Podem sofrer mutações e alterar muitas de suas moléculas de superfície com rapidez. Então, peraí. O que é mutação? O que significa mutação em micro-organismo? Vale aqui Brasil Escola? Prof, vale, né? Mas vamos lá aqui no Biologia Net. Assim, no início pode vir nesses sites com um linguajar melhor, tá, gente? Depois, vocês vão começar a vir nesses sites aqui, por exemplo, de federais, tá? Vamos abrir esse aqui já de cara. Genética e patogênese bacteriana. Sofrer mutação. O que é mutação? Vai, meu filho. Trem pesado. Essa hora não vai pra Nárnia, não. Fica aqui. Ixi, é slide. Promoção. Para não ficar perdendo tempo aqui, Ctrl F, mutação. Mutação, achou. Alteração na sequência de base do DNA sem aquisição de genes de outro micro-organismo. Mutação. Não foi legal, não. Vamos voltar para aquele basicão. Eu entendo o que é, mas né, eu tô simulando que... Vamos lá. Que é quando ocorre a mutação. Na molécula de DNA, encontramos os genes com as características no organismo. Esconde o que tá. Na verdade, alteração. Não quero anúncio. Na verdade, alteração na sequência, mutação. Aqui, ó. Na verdade, a alteração que ocorreu na sequência de base do DNA é uma mutação, e ela pode ser suficiente para provocar o surgimento de uma característica no organismo. Então peraí. Mutação é uma mudança brusca que ocorre ao acaso no material genético e pode ser transmitida aos descendentes. Não, então peraí. Olha só, raciocina comigo. Alterar um gene significa que eu vou produzir uma proteína diferente. Então, peraí. Se eu alterei um gene, significa que na hora de ler esse gene,
eu vou produzir uma proteína diferente, que antes eu não produziria, que essa bactéria não produziria. E esse gene tá falando que vem para a superfície. Onde, prof? Aqui, ó. Aqui falou, ó. Sofrem mutações e alteram muitas de suas moléculas de superfície com rapidez. Superfície é o quê? Membrana plasmática. Então, peraí. Alterou gene. Se alterou o gene é porque eu vou produzir uma proteína diferente. E essa proteína tá indo para a membrana, porque ele falou que tá indo para a superfície. Entende? Já eu tô desenhando de novo. Ok. Por essa razão, o sistema imune inato não tenta reconhecer todas as possíveis moléculas microbianas. Ao invés disso, o corpo usa receptores que podem se ligar e responder a moléculas essenciais e abundantes comuns a diversos micro-organismos, mas ausentes nos tecidos anormais normais. Então, peraí. As células, também os livros tem hora que não ajuda, né? O corpo usa receptores, não é o corpo, são as células. Tem hora que o livro também não ajuda, né? Mas vamos lá. Significa que as células do sistema imune, então, vão se ligar. Tá, essa galerinha aqui, eles podem produzir proteínas diferentes. Eles podem produzir proteínas que não tinham antes. Mas as proteínas que eles tinham antes, a célula do sistema imune vai reconhecer. Não, mas peraí, o que ele falou? A imunidade inata, o sistema imune inato, não fica preocupado em reconhecer essa nova proteína mutante. O que ele preocupa é ligar e responder a moléculas essenciais, que antes não eram mutantes, ó. Ah, bacana. Tá, mas qual célula que faz isso? Peraí. Quais são as células do sistema imune inato? Aqui, ó, macrófago. Aqui já tem. Aí eu venho pra cá, ó. O que é o sistema inato? Envolve participação de componentes estruturais, moleculares e celulares. Nesse cenário encontra-se a homeostase. Beleza. Quais são as células principais da imunidade inata? Aí eu vou escrever aqui embaixo, ó. Quem são? Macrófago, monócito, neutrófilo, linfócitos, NK, matadoras naturais. Aí você vem e põe aqui, matadoras naturais, que nome, hein? Células dendríticas. Beleza. O que eu acabei de ler? Que micro-organismos, ou seja, uma bactéria, ela possui substâncias que são PAMPs. Padrões moleculares, substâncias no corpo dela todinho que o meu sistema imune pode reconhecer. Aí, falou assim, ó. Esses micro-organismos, eles sofrem mutações, esses micro-organismos, eles sofrem mutações e eles produzem moléculas diferentes. Mas o sistema imune inato, ele não fica preocupado com essas novas, ele não preocupa em reconhecer, nossa, que há de novo. A célula do sistema imune, do inato, ela não chega aqui falando, garota, tá de colarzinho novo? Da última vez que você veio aqui não tinha isso, não. Eles não preocupam com isso, com essas mudanças. Eles focam naquilo que ela já tinha de diferente. Mas quem são essas células, prof? Uma rápida pesquisada, tá aqui, ó. Macrófago, monócito, neutrófilo, linfócito, célula dendrítica.
Tem mais, prof, células? Tem. Aqui que entra o professor. Porque você vai estudar e vai anotar essas coisas e perguntar para o professor. Professor, eu li que essas células são do sistema imuninato. O professor vai virar para você e falar, então, não, tem mais? E realmente tem mais aqui. Por que que ele vai saber falar isso? Porque, gente, esse livro aqui foi produzido... Esse livro, ó. Esse site aqui é qual? Esse site aqui, talvez ele não traga todas as informações, entende? O professor daquela disciplina, o que que ele faz? Ele busca artigos novos, ele lê, ele se prepara para aquela aula, ele pega artigo que saiu ontem para poder melhorar essa aula dele. Então, ele que vai saber te dar essas informações. Às vezes ele não vai saber, às vezes ele vai falar assim, você faz uma pergunta, ele vai falar, não sei. É normal, ele vai pesquisar para poder te ajudar, entende? É nessa hora que o professor entra. Enquanto isso, você está desenhando, você está entendendo, você está traduzindo cada parágrafo aqui. Professora, você tá louca? O livro tem, só esse capítulo aqui deve ter umas 15 páginas. Bem-vinda ao mundo da medicina veterinária, coleguinha. É assim. É assim que a gente faz, é assim que a gente estuda. Entende? Você precisa traduzir essas coisas, organizar essas coisas na sua cabeça. E é assim, gente. Quando a gente pega, por exemplo, teve um aluno uma vez, assim começou a pandemia e tal, teve aluno que me perguntou, professora, como que... Eu tava dando aula de vírus. Tava dando aula de vírus, daí eu mostrando como que o vírus da sinomose entrava dentro de uma célula. E aí um aluno foi me perguntou, professora, como que o vírus do Covid entra? Não veio uma animaçãozinha pra gente o dia que saiu. A gente teve que ler, desenhar, nomear as coisas, dar nome para as estruturas e imaginar. Daí, quando o aluno perguntou, eu desenhei mostrando como que isso acontecia, entende? E foi bem legal essa aula. Porque na época já estavam testando alguns medicamentos. E aí eu mostrei os medicamentos, como que eles impediam, né, a entrada. E se estuda em célula, tá? Como que impedia a entrada do vírus na célula. Foi bem bacana essa aula. Então, para nós também é assim. Ô, gente, se eu dei conta de aprender, vocês também dão conta, tá? Pelo amor de Deus. Sem preguiça. Entende a parte do ler e traduzir? É isso. Bons estudos. Ô, gente... Dá o likezinho lá pra nós. Eu não pedia, não. Eu vou começar a pedir. Vocês assistem meus vídeos, aperta lá os negócios lá que tem que apertar e escreve coisas aqui no comentário para eu poder ajudar vocês. Se vocês escrevem, eu posso até direcionar as próximas dicas. Lógico que se você gostou dessa. Se não gostou, não precisa dar like, não, tá? Fica tranquilo. Bons estudos. Estuda. Se dedica, tá? O seu futuro, o futuro do seu paciente está nas suas mãos. Beijo, com Deus.